Então, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que vão assistir esse culto gravado. Shalom, shalom, boa noite. Então, eu quero começar lendo, né, para vocês. Antes eu vou começar a orar. Antes de eu ler os salmos que o Senhor tocou meu coração, eu vou começar a orar. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na autoridade e no poder que há no teu nome, eu quero receber essa unção, Pai, esse poder que foi liberado nesse louvor, em nome de Jesus, porque palavras são frequências, músicas são frequências, Pai, e eu quero, em nome de Jesus, eu quero receber essa frequência de unção, Pai, sobre essa noite, sobre esse culto, em nome de Jesus, porque nós vamos falar hoje sobre Rosh Hodesh, e eu sei, Pai, que na verdade precisa de uma unção que venha do alto, Pai, porque nós sabemos que a frequência desse mês, a frequência do momento que nós estamos e a frequência que vai entrar agora no mês de Ave é algo que é só a unção que vem do Senhor que pode abater. Então eu quero, Pai, em nome de Jesus, te pedir essa unção que esteve, Pai, sobre os grandes heróis da fé, sobre a minha vida em nome de Jesus, e que eu possa, Pai, em nome de Jesus, ministrar debaixo dessa unção, desse poder, em nome de Jesus. Eu quero pedir, Pai, que os meus anjos pessoais, ministeriais, o anjo da igreja, o serafim de fogo, esteja aqui me guardando, em nome de Jesus, me livrando de todo mal. Eu quero pedir também, Pai, que estejam também guardando a minha casa, a minha família, tudo aquilo que é precioso para mim. E eu quero pedir uma blindagem, uma armadura específica para esse nível de guerra, Pai. Uma armadura específica, bem ajustada ao meu espírito, à minha alma e ao meu corpo, Pai. Para esse tempo, para essa ministração, sobre tudo aquilo que nós vamos falar. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. E eu quero, Pai, te pedir que todas as pessoas que já estão aqui, que também sejam guardadas. Eu também quero estender esse manto de proteção sobre cada uma delas. E eu quero também orar para aquelas que ainda vão entrar. Em nome de Jesus, eu quero declarar que todos estarão guardados, Pai. Em nome de Jesus, pelo teu poder. E aquelas que vão assistir gravada, essa ministração gravada, eu também quero cobrir elas com teu sangue, Pai. Cobrir essas pessoas com teu sangue, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer por tudo que eu sei que vai acontecer nesse culto, Pai. Quero te pedir que seja um culto de milagre, um culto do sobrenatural, um culto onde a tua palavra vai trazer a revelação, Pai. E onde tem revelação, tem cura e tem libertação. Eu te peço que seja um culto de cura e libertação, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, eu quero começar lendo o Salmo 32, que fala assim: abençoado é aquele cujas ofensas são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Abençoados são aqueles a quem Adonai não imputa culpa, em cujo espírito não há engano. Quando me calei, Davi falando, quando me calei, meus ossos envelheceram por causa de meu gemido durante o dia. Dia e noite, tuas mãos pesavam sobre mim. Meu vigor esgotou-se como uma seca no verão. Quando confessei meu pecado a ti, quando parei de esconder minha culpa e disse: confessarei minhas ofensas a Adonai. Então, tu perdoaste a culpa do meu pecado. Por isso, todo fiel deveria orar no tempo em que podes ser achado. Então, quando as enchentes chegarem, não o alcançarão. Tu és um lugar oculto para mim, que manterás longe da angústia. Tu me protegerás com canções de libertação. Eu te instruirei e te ensinarei neste caminho em que estás. Eu te darei conselhos, meus olhos estarão sobre você. Não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que deve ser direcionado com cabresto e estribo, ou então não obedece.
Muitas são as tormentas do ímpio, mas a graça envolve aqueles que confiam em Adonai. Sejam felizes em Adonai, regozijem-se, ó justos, gritem de alegria, todos vocês, retos de coração. Então, né, provavelmente a minha versão está um pouquinho diferente da tua, porque é essa versão que eu tenho usado, tá? Porque é a versão mais próxima do original, ok? Então, esse salmo, ele é maravilhoso porque ele está traduzindo exatamente tudo aquilo que nós temos feito, tudo aquilo que eu tenho falado no grupo de preparação para a festa de tabernáculos, né? Então, assim, o Senhor é tão maravilhoso que ele confirma tudo. Tudo aquilo que ele nos direciona, ele confirma através da palavra dele, né? Então, nós estamos num tempo, né, de reconhecer pecado, nós estamos num tempo de pedir perdão, nós estamos num tempo de quebrantamento. Por quê? Porque é a única coisa que nos inocenta perante o Senhor é quando verdadeiramente, né, nós confessamos nossos pecados, nos arrependemos, né? Então, isso é uma arma poderosa, poderosíssima, é a maior arma contra as trevas, é isso. Então, é muito, esse salmo aqui é maravilhoso, eu gosto muito desse salmo, né? Então, no final, o Senhor fala, né, para que nós não sejamos como animais racionais, como mulas, que só obedece com cabresto, com estribo, né? O estribo é aquela ferramenta que o cavaleiro coloca no pé, que tem ali, como se fosse uma estrela, pontuda, então, na verdade, ele vai batendo no cavalo, aquilo vai machucando o cavalo para ele poder sair do lugar. Então, olha que comparação mais forte. Então, que não tenha necessidade de nós chegarmos a esse ponto, né? Que nós possamos ter um coração maleável. O Senhor está querendo dizer exatamente isso. Tem um coração ensinável, tem um coração maleável, porque isso vai ser melhor para nós mesmos. Quanto mais o nosso coração é maleável nas mãos do Senhor, quanto mais o nosso coração é ensinável, mais ele vai agir, mais ele vai fazer. E nós estamos exatamente vivendo esse tempo, né? Nós estamos exatamente vivendo esse tempo. Então, que nós possamos, né, nessa noite, começar aprendendo com esse salmo, ok? Então, o culto de hoje vai ser a respeito do Rosh Hodesh do mês de Ave. Por quê? Porque o Rosh Hodesh acontece daqui 2 dias, né? Então, a gente precisa caminhar dentro do relógio espiritual. Nós precisamos caminhar dentro do calendário bíblico para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, na sexta-feira, dia 25 de julho, às 18 horas, abre o portal de Rosh Hodesh, né? Para iniciar o 5º mês bíblico, que é o mês de Ave, né? Então, o mês de Ave é o 2º mês da estação espiritual de verão, ok? E eu quero ler um texto para vocês. Hoje eu vou ler na versão que provavelmente você deve ter uma versão igual ou muito parecida, e eu quero ler depois na versão da minha Bíblia, né? Porque essa Bíblia ela traz esses termos que eu ensino para vocês. Isso é muito maravilhoso porque, como eu já falei aqui, né, o meu chamado me faz com que tudo aquilo que eu ensino eu fundamento na palavra, né? Então isso é muito legal. Então, eu quero ler para vocês Isaías 66, né? O capítulo 66 é o último capítulo do livro do profeta Isaías. Então, eu vou ler Isaías 66, de 22 a 23, né? Normalmente, eu leio esse texto quando é Rosh Hodesh, que está escrito assim: Por quê? Como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, eu quero ler esse texto na minha versão, que diz assim:
como os novos céus e nova terra que estou fazendo continuarão na minha presença, diz Adonai, assim perdurarão seus descendentes e seu nome. A cada mês, em Rosh Hodesh, e toda semana no Shabá, todos os seres vivos virão adorar na minha presença, diz Adonai. Então, vamos trazer esse texto para a nossa realidade. Quando você lê em Apocalipse, por que eu falo de Apocalipse? Porque toda a movimentação que nós estamos vivendo, né, nós já estamos entendendo, nós que somos espirituais, nós já estamos entendendo que já existe uma movimentação para o Apocalipse, né? Então, assim, de uma certa forma, nós já estamos vivendo o Apocalipse, ok? Então, quando ali em Apocalipse fala como os céus novos e a terra nova, ou seja, é o mesmo termo que o profeta Isaías está usando. Lembrando que o profeta Isaías viveu em torno de 700 a 750 antes do nascimento do Messias. Então, aqui nesse capítulo, ele está profetizando não sobre a vinda do Messias, não da primeira vinda. Ele está profetizando já sobre a segunda vinda, sobre o milênio. Para vocês verem o tanto que esse homem foi usado, né, nas mãos de Deus, como esse profeta foi usado, foi o profeta que mais profetizou sobre Yeshua, ok? Então, o que ele está querendo dizer para nós aqui? Tá? O próprio Yeshua, o que ele fala? Que quando, ou seja, o Senhor estiver governando, reinando em Israel, então, no primeiro texto, de uma festa da lua nova até outra, isso fala de um ciclo de mês. E na minha versão, usa exatamente o termo que eu costumo usar aqui para vocês. Em Rosh Hodesh. Ok? E fala, e toda semana, no Shabá. O que é o Shabá? O Shabá fala de um ciclo semanal. Então, aqui existe um decreto estabelecido pelo próprio Yeshua. Todos os seres vivos virão adorar na minha presença, diz Adonai. Ou seja, quando o reino do Messias for estabelecido em Israel, na Nova Jerusalém, na Terra Santa, o que vai acontecer? Tudo isso que nós estamos já cumprindo, porque nós já estamos antecipando, porque o que nós estamos fazendo é a techuvá, é o retorno aos princípios da Torá. Então, o que nós estamos antecipando hoje? Nós já estamos ganhando tempo, nós já estamos treinando, porque no milênio nós vamos fazer isso constantemente na presença do grande rei. Isso é muito forte, isso é muito poderoso, ok? Então, existe um poder sobre o que nós estamos fazendo, sobre o que nós estamos ensinando, que, meu Deus, é muito forte. É muito forte. Então, para você que está começando hoje, para você que de repente está me assistindo pela primeira vez, Rosh Hodesh significa literalmente cabeça do mês, ou o primeiro dia de cada mês bíblico. E nesse dia acontece uma festa menor. Nesse dia acontece uma festa menor chamada Festa da Lua Nova. Peço, por favor, que todos vocês vigiem os seus microfones, porque vem uma microfonia muito alta para mim aqui, ok? Eu desativei aqui o som, mas, por favor, vigiem. Então, nesse dia, acontece uma festa chamada Festa de Lua Nova, que é uma festa menor, ok? Então, o que acontece? Qual que é um outro princípio que o Senhor traz em relação à questão do Rosh Hodesh? Nós entregamos as nossas primícias, né, em Rosh Hodesh, conforme está escrito em Números 10:10. E aqui eu já vou ler, né, de acordo com a minha versão, que diz assim: também nos dias de alegria. Por que nos dias de alegria? Porque Rosh Hodesh é um dia de alegria, um dia de uma festa menor. Nos tempos designados a vocês e no Rosh Hodesh. Toquem as trombetas sobre suas ofertas queimadas.
e sobre seus sacrifícios de ofertas de paz. Eles serão seu lembrete diante do seu Deus. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas a oferta, as primícias, elas sobem quando elas são entregues nas mãos da pessoa que tem o entendimento do que é dinheiro, do que é sangue, do que é altar, do que é sacrifício. Essa pessoa recebe e ela sobe essa oferta como um espírito vivo. Por quê? Porque o nosso dinheiro é vivo, porque o nosso dinheiro é sangue. Nós conquistamos nosso dinheiro com esforço. Isso é falado desde os primeiros capítulos ali de Gênesis, né? Então, que o homem ganharia, né, o seu pão, o seu alimento com esforço, ok? Esforço fala de suor, suor é sangue branco. Então, para vocês entenderem o tanto que isso é sério, então essas primícias, essas ofertas, elas se tornam memoriais diante de nós, ok? Então, isso é muito forte. Então, assim, quando nós entramos no relógio espiritual, no tempo de Deus, a nossa vida, ela caminha de acordo com as bênçãos do Senhor, de acordo com aquilo que foi já estabelecido antes do nosso nome, antes do nosso nascimento, que está escrito nos nossos livros. Onde está escrito isso, pastora? É só você ler o Salmo 139. É por isso que é muito importante nós estarmos conectados com o calendário de Deus, é importante nós estarmos vivendo segundo o relógio espiritual, porque quando nós fomos, antes de nós sermos embriões ali no Salmo 139, eu não vou ler isso agora, porque, né, na verdade, eu tenho outros assuntos para tratar com vocês, outros assuntos, né, sobre essa data, mas quando você lê ali em Salmo 139, você vê o Senhor falando que antes que nós fôssemos uma substância informe, ele já tinha escrito todos os nossos dias num livro, né? Então, assim, isso é muito importante você entender, né, que quando nós entramos nesse calendário do Senhor, a nossa vida ela começa a caminhar para frente, né? E aí, o que acontece? A pessoa deixa de viver ciclos de repetição, ok? Então, agora vamos chegar no nome ave. O que significa ave? Então, o nome ave, ou Menahem ave, significa pai. Então, esse mês significa pai. É um mês onde é revelado a paternidade de Deus, ok? É um mês onde encontramos situações tristes na Bíblia, porém, logo depois, a recompensa do Consolador vem. A recompensa do Consolador chega. Então, conforme eu já disse na semana passada, né, que desde o dia 17 de Tamuz até o dia 9 de Ave, são 3 semanas de pressão. Isso é tão real, que eu já tinha começado a receber algumas poucas mensagens antes do dia 17 de Tamuz, mas a partir do dia 17 de Tamuz, na verdade, eu já recebi muitas mensagens, muitas ligações de pessoas pedindo socorro por conta desse tempo, porque a pressão é real. A pressão é real, ok? Então, isso porque existe uma frequência de pressão, porque fatos tristes ocorreram durante esse período na história bíblica, na história do povo de Israel, na história de Israel, né? Então, semana passada, eu enumerei, eu falei dos fatos que ocorreram, né, ruins, no dia 17 de Tamuz. E hoje, agora, eu vou falar dos fatos que ocorreram no dia 9 de Ave. Primeiro fato, foi o dia do pecado dos espiões, né, que está descrito no livro de Números, capítulo 13, versículos 32 e 33, que diz assim: E eles espalharam um relato negativo a respeito da terra,
de que haviam feito o reconhecimento para o povo de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a fim de espioná-la é uma terra que devora seus habitantes. Todas as pessoas que vimos lá são gigantes. Vimos os nefilins, os descendentes de Anak, procedente dos nefilins. Nós nos sentíamos como gafanhotos comparados a eles. E tínhamos também essa aparência para eles. Também esse texto deve estar diferente do de vocês, porque também é da minha versão que eu uso. Então, olha só. Nessa versão fala, eles espalharam um relato negativo a respeito da terra de que haviam feito reconhecimento para o povo de Israel. Então, assim, o Senhor, desde o começo, quando o Senhor tirou o povo, né, do Egito, o que o Senhor falou? Que eles estavam levando o povo para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Então, quando esse relatório veio, vocês concordam que esse relatório veio contra tudo aquilo que o Senhor tinha dito? Porque o relatório, ele foi totalmente o oposto daquilo que o Senhor vinha falando e prometendo para, inclusive, os antepassados deles. Porque, na verdade, o Senhor já tinha entregue essa promessa desde lá de Abraão. Ok? Então, na verdade, o Senhor veio prometendo isso para Abraão, para Isaac, para Jacó, né? Depois, os filhos de Jacó. Então, ou seja, olha quantas gerações, né, que já tinham recebido essa promessa. Então, 10 dos 12 espias trouxeram um relatório negativo da terra prometida. Ok? Então, se você continuar lendo esse texto, você vai ver que as pessoas que ouviram começaram a chorar e a murmurar contra Moisés e Arão. Por quê? Presta atenção nessa chave que eu vou entregar para vocês agora. Palavras negativas foram liberadas e essas palavras contaminou todo o povo. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas estavam suscetíveis já a algo negativo, porque viviam murmurando contra o Senhor. Então, as pessoas que ouviram acreditaram naquelas palavras que vieram de 10 espias. Só Josué e Caleb falaram o contrário. Então, o que Josué e Caleb falou? Eles rasgaram as suas vestes, eles falaram não. Essa terra, na verdade, é maravilhosa, ok? Então, isso aconteceu. Esse foi o primeiro fato triste, foi o primeiro pecado. Também, no dia 9 de Ave do ano de 423 a.C., Nabucodonosor e os babilônicos, eles destruíram o primeiro templo de Jerusalém. Ok? E no ano de 70 depois de Cristo, também o mesmo fato repetiu no dia 9 de Ave. Os romanos destruíram o segundo templo sagrado. Então, 9 de Ave é um dia de luto em Israel. E Israel é a nossa bússola. Grava uma coisa que eu vou falar para vocês que é muito importante, que é uma chave, na verdade, espiritual. No mundo espiritual, sempre que um fato negativo acontece, cria uma marca espiritual. E Satanás, ele busca, ano a ano, ele busca continuar reproduzindo isso, ok? Então, tem outros fatos que aconteceram na Bíblia, né, que nós experimentamos essa verdade. Então, o dia 9 de Ave é um dia de jejum, ok? Dia 9 de Ave é um dia de jejum. Eu vou avisar nos grupos, mas eu já vou falar agora. Já vou entrar aqui no meu calendário. Então, 9 de Ave vai ser... vai começar
no dia 2 de agosto, às 18 horas, e vai até o dia 3 de agosto, às 18 horas. Então, é das 18 horas do dia 2 de agosto até as 18 horas do dia 3 de agosto, ok? Então, esse é 9 de Ave, é onde nós, na verdade, vamos... Não, peraí, não, é sábado para domingo. Dia 2 de agosto é sábado, né? E dia 3 é domingo. É isso mesmo. É exatamente isso. Então, vai ser no dia, a partir das 18 horas do dia 2 de agosto, que vai ser no sábado, até às 18 horas do dia 3 de agosto, que vai ser domingo. Então, no dia 9 de Ave é um dia de jejum. Inclusive, eu não acredito em acaso, vai ser exatamente no dia 3 de agosto que vai ter uma movimentação nacional, né? Então, para vocês verem que isso não é acaso, para vocês verem, né? Eu já falei semana passada da luta que nós estamos tendo aqui no nosso país, então, para vocês verem que, né, pressão de tudo quanto é lado. Em contrapartida, a partir do dia 11 de Ave, nós observamos uma alegria gradativa, até chegar o dia de maior alegria do calendário bíblico, que é o dia 15 de Ave, que é o dia do amor, é o dia de encontrar a pessoa que o Senhor tem preparado, né? É um dia de edificar relacionamentos, né? Então, esse ano, o dia 15 de Ave vai cair no dia 9 de agosto, que é um Shabá. Então, esse dia vai ser duplamente abençoado, ok? Então, vamos ficar ligados a essa data. E um pouquinho antes do dia 9 de Ave, a Evelyn coloca o post, né, para lembrar vocês do jejum, ok? É importante a gente estar jejuando, certo? E eu quero falar para vocês agora sobre o ministro hebraico, né? Ou a letra hebraica, que é Tet. Então, a letra Tet se assemelha a um útero e equivale ao número 9, ok? Correspondendo aos 9 meses de gravidez. Fala também do fruto do Espírito Santo, que se manifesta através de 9 virtudes. É um fruto do Espírito Santo que se manifesta através de 9 virtudes, ok? Então, é um mês de gerar novos projetos e de gerar frutos que vêm do Espírito, ok? Então, lembrando, né, que por trás de cada letra hebraica existe um ministro de eternidade, ok? Porque tudo que Deus cria tem vida, certo? E a unção da tribo desse mês é Simeão. Simeão é a tribo desse mês. Então, quando ele nasceu, a sua mãe Lia disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. Então, o nome Simeão significa ouvir, né? Então, é uma tribo de homens poderosos na guerra, ok? Então, eu vou ler um texto aqui para vocês de 1 Crônicas, que vocês vão ver como que eles foram usados, né, nessa área. Então, 1 Crônicas 12, 25, diz assim: dos filhos de Simeão, homens poderosos para pelejar, 7.100. Então, são homens, né, que foram muito usados na guerra, essa tribo de Simeão, ok? Então, agora, eu quero falar também sobre o ataque desse mês, né? Nós precisamos nos atentar para o ataque desse mês. Então, enquanto a unção da tribo nos leva a ouvir, nesse mês existe uma tentação que leva as pessoas a cometerem o pecado de Lashon Hará, que significa língua má, ou língua maldizente e perversa, ok? Que foi exatamente o pecado, né, que os espias ali cometeram, e não só eles, mas os israelitas ali na trajetória do Egito até a Terra Prometida. Então, eles cometeram esse pecado e foi, né,
praticamente, né, não foi o único, mas foi um dos pecados que mais foi proeminente, né, que o Senhor mais repreendeu, que impediu eles de entrarem na terra prometida. Então, no mês de Ave, nós precisamos ter nossos ouvidos afinados ao céu, nos mantendo alinhados com Deus e em todas as circunstâncias, né, responder dando graças a Deus, com positividade e encorajamento, ok? Então, nesse mês, a nossa maior arma é a obediência e a rendição, ok? Então, nós precisamos obedecer e nos render ao senhorio do eterno, senhorio de Cristo, ok? Então, eu quero falar sobre o trono maligno. O trono maligno é Apolo. Né? Na mitologia grega, ele representa o deus Sol. Né? Dentro do signo do zodíaco, ele representa o signo de Leão, o falso leão. Não é o leão da tribo de Judá, ok? Então, um dos nomes desse trono no Egito é Ra, ou Deus Sol. Então, ele vem como Apolo, mas também ele vem como Apolon ou como Apolion, né? Ele é o Deus da destruição. É ele que traz enfermidades e pragas, ok? Então, por isso que a nossa maior arma é a obediência e a rendição, tá? Então, assim, por quê? Por que nós precisamos estar obedecendo? Porque quando Satanás olha para nós e não encontra brecha, ele não pode agir. Então, ele até traz, de repente, né, algum conflito, porque ele tenta, né, nos tirar, né, do equilíbrio de Deus, ele tenta, né, fazer esse movimento, mas quando ele não encontra brecha, ele não pode agir. E eu também quero trazer um conselho, né, e também um alerta. Cuidado com a falsa paternidade de Apolo, ok? Então, é por isso que o paganismo trouxe exatamente nesse mês, né, no mês de agosto, o Dia dos Pais, ok? Porque, na verdade, esse trono começou agora, esse trono começou a agir agora, dia 21, dia 22 de julho, e, na verdade, ele vai até dia 21, dia 22 do próximo mês. Então, o Dia dos Pais, que o paganismo comemora, é no segundo domingo do mês de agosto. Então, está literalmente no auge desse ataque. Então, esse trono maligno, ele vai tentar enganar aqueles que não têm a identidade firmada em Deus, ok? E eu quero, né, te dar outro conselho, também te trazer uma outra alerta. Tenha sabedoria no Dia dos Pais, né? Se você tem pais que não conhecem o Senhor, tenha sabedoria, né? É uma festa pagã. Comemorar essa festa não tem nada a ver com você honrar o seu pai, ok? Porque tem muitas pessoas que passam 364 dias do ano nem lembrando que tem pai. Aí, nesse dia, né, que completa 365 dias, aí um dia por ano, ela vai na casa do pai, leva um presente e fala que isso isso que é comemorar o Dia dos Pais. Não tem nada a ver. Então, assim, dia de pai, dia de mãe, não é um dia, é todos os dias, né? Então, eu quero te dar essa dica para você. E para finalizar, né, o portal para entregar as primícias abre nessa sexta-feira, né, dia 25 às 18 horas. Né, se você, né, quiser primiciar, né, no meu ministério, se você está recebendo ensinamentos através da minha vida, ok? Então, se você não está no grupo de ofertantes ainda, é só você. Na verdade, a Evelyn ela vai colocar o link tanto na descrição desse vídeo e também ela vai colocar nos grupos, ok? Aí você pode entrar no grupo e aí nós vamos, na verdade, eu recebo e eu apresento, né? Lembrando que as primícias não é dízimo, primícias não tem nada a ver com dízimo, ela foi instituída na Bíblia antes dos dízimos e significa primeiros frutos. Então, se você também está aqui pela primeira vez, as primícias você soma tudo aquilo que Deus colocou, né, nas suas mãos durante o mês e divide por 30. E uma parte são as primícias, ok? E as primícias é um princípio de prosperidade e riqueza.
né, algo muito forte, porque significa também honra ao Senhor, significa honrar a Deus, porque nós estamos reconhecendo que nós só estamos recebendo aqueles recursos porque foi o Senhor que nos abençoou de todas as formas, com saúde, né, e com portas abertas e com tudo mais. Então, eu vou agora, nós vamos ceiar, depois eu vou encerrar a gravação. Então, vamos ceiar, vamos ler um texto aqui. Vamos ler o texto de Lucas 22, 19 a 20, que diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, também é um princípio a ser cumprido, né? O Senhor fala para nós ceiarmos em memória dele. Façam isso em memória de mim. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu quero, nesse momento, eu quero apresentar o meu pão, né, ao Senhor, quero consagrar o meu pão ao Senhor, e eu também quero consagrar o pão de vocês ao Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus que esse pão deixa de ser um pão comum e passa a representar o corpo de Cristo dilacerado na cruz do Calvário por mim e por vocês. E também quero apresentar o suco de uva, né, esse suco de uva, ele deixa de ser um suco de uva comum e ele passa a representar o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, por mim e por você. Então, nesse momento, mediante essa fé, né, como igreja do Senhor aqui na terra, nós vamos todos, né, todos nós vamos ceiar primeiramente comendo o pão. E juntos nós vamos tomar o suco de uva. Então, eu quero me despedir do pessoal que vai assistir gravado, né? Então, que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Até o meu próximo culto.